Está no ar mais um BessaniCast. Esse é o podcast que vai falar de empreendedorismo, vai falar de negócio de uma forma descontraída e descomplicada. Se você gosta desse tipo de assunto, desse tipo de tema, se você gosta de ouvir histórias inspiradoras, você vai ouvir. Histórias de sucesso, você vai ouvir também. Tá bom? Então eu sou o João Marcos Bessani, sou sócio fundador, sócio proprietário da empresa Bessani Soluções, que nós estamos no mercado há mais de 30 anos, aí 33 anos para ser mais preciso, ajudando os gestores, né, as empresas a gerirem as empresas, né, e ter uma oportunidade de tirar férias, né, Ramiro? É isso aí. Esse é o argumento que a gente usa para vender. Olha, fortíssimo. Você vai poder tirar férias. Mas é verdade. Muitas vezes, não tira férias. Mas toda a gestão da empresa está na sua cabeça, você não vai tirar férias nunca, né? Exatamente. Então esse é o argumento forte que a gente usa aí para vender. E nós estamos aqui na Prodígimos, essa empresa sensacional, empresa maravilhosa que faz esse podcast, que ajuda a gente com esse podcast faz 3 anos já. Então, se você quer ter um áudio de qualidade, um som bacana, uma imagem legal, essa é essa equipe que você tem que procurar. O nosso patrocinador oficial é a Ligatex. Ligatex, ela também é parceira nossa, cliente nossa, mas eles produzem argamassa. Então, se você quer uma argamassa de qualidade, fale com a Ligatex. A Ligatex dá 10 anos de garantia nos seus produtos. Então, se ela dá 10 anos, é porque o produto realmente é bom. Então, ao adentrar numa loja, não peça por argamassa, peça por Ligatex, porque com Ligatex colou, está colado. É isso aí. É a Ligatex. Quem está aqui ao meu lado é a Ramira, que vai se apresentar. Fale de você, fale da empresa, fale do que você quiser, Ramira. Eita! Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito prazer, eu me chamo Ramira Miranda, faço parte do time comercial da Bessani Soluções. Então, se você é empresário, tem uma loja de materiais de construção, uma loja de elétrica, hidráulica, uma distribuidora de pisos e está com dificuldade de fazer a gestão da sua empresa, não consegue saber exatamente quanto que você está lucrando, o quanto que você está vendendo, como que está seu financeiro, fale conosco. Nós temos a solução ideal para você conseguir ter o controle da sua empresa, conseguir tirar férias, porque é importante conseguir ter um tempo ali de qualidade com a família, né? Ter um tempo também para montar uma estratégia para o seu negócio, é necessário. Então fale com a gente que nós temos a solução ideal para você. É isso daí. Ô, Ramira, e fala pra gente quem que é o convidado dessa tarde. Eita, um convidado de peso. Hoje a mesa tá com um peso bacana. Como sempre, né, Bessani? Sempre. Como sempre. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, de gestão na prática. O que as pequenas empresas precisam fazer para dar lucro, né, para crescer. E nada melhor do que a gente trazer quem é especialista nesse assunto. Falar com a pessoa certa, né? Exatamente. Então, hoje a gente trouxe aqui o Ângelo Talarico, ele é consultor empresarial, né, especialista em desenvolvimento de negócios, já passou por multinacionais, como a gente estava conversando aqui agora. Ele é especialista no assunto. Ângelo, por favor, se apresente, fale um pouquinho sobre você. Primeiramente, muito bom dia para todos. Obrigado pelo convite, João, Ramira. É um prazer estar aqui no BessaniCast. Confesso que eu assisti alguns vídeos no YouTube esses tempos atrás. Falei, tô aguardando o convite ansiosamente para falar com essa galera que entende muito dos assuntos a serem tratados aqui. Meu nome é Ângelo, sou consultor em gestão empresarial da empresa Nexus, também fundador dela. E aí, como a gente já estava falando nos bastidores, eu sou um empresário que nunca sonhei em ser empresário, né? Que diferente, Ângela. Todo mundo fala que sonhou. Pois é, eu não Isso sonhei. É polêmico. Eu não sonhei em ser empresário e passei um desafio na prática de como que é fundar uma empresa, manter no cenário que nós vivemos hoje, né? Muito
muito delicado, questão que o Brasil vive hoje. E hoje a minha empresa ela auxilia pequenas e médias empresas a estarem estruturando tanto cultura, processos, liderança, indicadores, tudo que compõe uma boa gestão da empresa. A gente está lá no meio resolvendo, aplicando as boas práticas do que uma indústria multinacional entrega para as pequenas e médias empresas também ter bons resultados e resultados consistentes. Essa é a verdade. E aí estamos aí há 2 anos e meio nessa trilha. Novamente, eu nunca sonhei em ser empresário, mas mediante uma situação da minha saúde que aconteceu, eu vim da indústria, da Whirlpool Brascabos. Trabalhei 5 anos na Whirlpool. Na Whirlpool comecei como operador, tá? Iniciei a minha carreira lá na operação, como operador de produção, trabalhando das 6 ao meio-dia. E aí fui fazendo faculdade de engenharia, fui fazendo o meu inglês, sempre aproveitando as boas relações que o trabalho me oferecia, isso é muito importante. E aí eu fui convocado, passei numa vaga para ir para engenharia. Na engenharia passei por 3 grandes setores: análise de dados, projetos e custos. Então nós analisávamos os dados, transformava em perdas financeiras e direcionava para o setor de melhoria contínua, direcionar esses projetos com maiores savings, né? Mas eu tinha uma vontade muito grande de voltar para a produção. Foi da onde eu saí. E aí surgiu uma oportunidade de coordenador de produção na empresa Brascabos, que ali eu saí do âmbito técnico, engenharia, aquela loucura de informações técnicas para informações comportamentais, sabendo que o ser humano dorme bem, acorda mal, dorme bem, e de uma maneira muito doida você precisa entender isso daí e fazer os resultados darem certo através de pessoas. Foi uma vasta experiência na área da gestão. Tive um problema de saúde onde eu precisei me ausentar da fábrica. Foi quando eu senti a necessidade de abrir uma empresa de consultoria. Ângelo, por que você quis abrir uma empresa de consultoria? Porque era o que tinha. Era o que tinha, não tinha. Eu ia comercializar o quê? Eu não tinha dinheiro para comprar material, eu precisava vender o meu conhecimento. E aí, sentei com alguns especialistas, falei, cara, o que vocês fazem? Eu vendo o que eu sei. Beleza, mas como isso daí? E aí fui estruturando. Hoje a empresa tem colaboradores na área de vendas, tem marketing. Já é uma empresa, vamos dizer, já um tanto consolidada ali em Rio Claro e região. Atendemos algumas empresas. Temos vários cases de sucesso já, tanto na área de consultoria e capacitação corporativa. E estamos nessa luta, vivendo todo dia um desafio diferente, numa empresa diferente e resolvendo, que é o mais gostoso, resolver problemas. Legal. Bacana. O Ângelo, você falou que não pensou em empreender, mas eu falo muito disso, que essa teoria que ninguém, o pai fala para o filho, você vai ser médico, você vai ser engenheiro, você vai ser biólogo, você vai ser padeiro, você vai ser marceneiro. Mas ninguém fala, nem um pai, a escola, o que você está estudando, o que você vai ser, como crescer, toda essa informação, toda ela, o que você vai ser quando crescer. Exatamente. E não tem ninguém falando assim, eu vou ser eu vou ser astronauta, pô, lá em cima, né? Aí chegou alguém que é mais esperto que ele, eu vou ser o dono de uma agência espacial, que é o Elon Musk. Exatamente. Pô, você quer ser astronauta? E, não, eu quero ser o dono não, eu quero ser médico. Não, por que não ser o dono do hospital? Tem uma cliente nossa que não é médica e é proprietário de uma clínica médica. Exatamente. Então, por que ninguém é ensinado? Eu não sou... A minha esposa fala assim, você fala que todo mundo tem que ser empreendedor. Não. Eu acho que tem que falar 50% pelo menos. Se você não vai ser empreendedor, mas ensinar também a ser empreendedor. Você vai ser padeiro? Não, você vai ter uma padaria. Exatamente. Você vai ser biólogo? Não, eu vou ter uma empresa de biologia marinha, sei lá o quê. É muito legal, João, você comentou, né, que antes o pai fala o que seria, né? Meu avô falou que se eu não fosse engenheiro, advogado ou médico, eu não seria mais neto dele. Nossa. Por quê? Porque antigamente
não ganha. Eu vou fazer biologia. Você falar o quê? Biologia não dá dinheiro. Na minha época. E eu tive que fazer Senai. Porque ele falou pra mim que pra eu virar homem eu tinha que fazer Senai. Eu falei, conceito antigo, né, meu? Era uma crença, né? É uma crença. Exatamente. Então, eu acho que é nem tanto lá, nem tanto cá. Só que para você ser empreendedor, eu sempre falo também, tem três pilares. Você tem que ser técnico, você sabe a parte técnica, mas você tem que ser gestor e você tem que ser empreendedor, senão não vai... E o grande problema de alguém que sai ou ficou doente, ou que foi mandado embora, não, eu sei fazer esse chicote, sei lá o quê. Vou fazer chicote, ele faz, só que ele não sabe vender, não sabe gerir a empresa, não sabe comprar, sabe nada, só sabe fazer um chicote. Eu vejo hoje no papel de empreendedor, eu vejo que existem perfis dentro da empresa que a pessoa ela tem uma predisposição para se tornar um empreendedor. Então a pessoa ela sabe vender muito bem a sua ideia e ela tem a posição de dono. Então ela sente aquilo, ela agarra o processo, ela agarra as pessoas como se aquilo fosse realmente dela, né? E aí são de alguns pilares de muitas empresas, né? O ser dono, pensamento de dono, raciocínio de dono, lógica de dono. E a gente vê muito perfil disso dentro da indústria, mas muitas vezes é a pessoa que vem lá do pensamento antigo. Ela prefere um tanto a estabilidade. E tá tudo certo. Eu falo que tá tudo bem, que se... Não é se julgando, o mundo, né? Não. Se o mundo vivesse só de... Na verdade, não tá nem certo nem errado. Exato. Escolha. Se o mundo vivesse só de empreendedores, só de líderes, não tínhamos bons executores que faz fábricas rodarem. E eu acho que tá tudo bem em relação a isso, sabe? Mas é um caminho... Os dois lados, né? Exatamente. Mas é um caminho difícil, viu? Quem escolher... É gostoso, tem muito desafio. Quem não gosta de desafio nem cai pro jogo, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tá certo. Então você ficou 5 anos na Whirlpool, depois se afastou e você falou que seu pai era consultor, né? O meu pai, na verdade, ele vem do ramo de mercado, né? Então ele era da área de operações, hoje ele é da área de compras, passou por grandes mercados, grandes atacados, tanto em Rio Claro, Campinas, enfim. E teve um momento na vida dele que ele se ausentou do mercado e ele foi prestar consultoria dentro dos mercados. E por que ele se ausentou? Ficou doente também, não? Não. Foi por conta de emprego mesmo. Questão de emprego. E aí ele... Mas assim, não quis seguir aquilo. Não quis. Fez a consultoria, chamou ele para trabalhar lá dentro. Aí ele voltou a trabalhar lá dentro. É o que acontece muito comigo. Muitas empresas às vezes chamam a gente, você não quer trabalhar aqui dentro, tudo. Não, tem outras empresas aí para atender. Hoje, eu falo que assim, é uma loucura, porque eu tenho que gerir a minha empresa e a empresa de várias outras pessoas também. Mas é um desafio legal. E por que você acha que não tem tantos empreendedores por opção? Cara, Medo, principalmente. Porque assim, ó, hoje o receio em conseguir, em faltar algo, né? Então, seja para a família que a pessoa está cuidando, seja de uma determinada responsabilidade, que seja família, contas, enfim, ele ainda é muito latente dentro das pessoas, né? E o empreendedorismo, ele entra numa fase, falando o que eu passei mesmo, de questões de dificuldades financeiras mesmo, né? Às vezes, faturamento não é lucro, primeiro ponto, você tem custos operacionais, depende de pessoas, processos, e muitas vezes a sua conta não vai fechar no final do mês, e é o que mais acontece, e assim... Aí você pensa em abandonar. E brilha o olho voltar para a indústria. Brilha, você fala, meu... Lá tem 13º, 5 horas da tarde tô em casa. Esses dias eu brinquei, final desse ano, a gente fizemos o fechamento do ano, né? Aí eu falei, eita caramba, uns anos atrás eu tava recebendo um 13º, 14º agora, participação de lucro, dava para fazer uma boa viagem. E agora, tô dando umas boas viagens pros meus colaboradores. Pra mim, eu tô comendo um frango agora e tá tudo certo. Mas é medo, João. É medo. E assim, Ângelo, você venceu isso?
Todo dia enfrento isso. É a oportunidade de retroceder e entender a segurança, mas também tem a outra oportunidade. É um novo dia, eu brinco que eu sou vendedor. Virou o mês, fechou a conta, vambora, vamos seguir para outra, agora é vender, bola para frente. E, eu quero algo fixo, volta para a indústria. Empreender é vender. Empreender é vender. Se você não consegue vender, tá fora. É isso aí. Eu quero estabilidade, né? Exato, exatamente. E só para empreender você tem que ter consistência, né? Consistência. Vai para baixo, vai. Você tem que ter consistência, não pode desistir. Eu brinco muito, né? Minha noiva, Thalita, ela falou que já ouviu muitos choros meus já, né? Não vai dar certo, a conta não vai fechar. Aí no outro dia vem e fecha. É uma empresa, 2 anos e meio, é uma empresa muito nova. Sim. É uma empresa muito nova, eu tenho consciência disso. Mas assim, é que o João falou, a consistência ela vai determinar onde nós vamos chegar. E ponto, sabe? É altos e baixos e tá tudo certo. Tem até um meme que eu acho fantástico, alguém cavando ouro assim, né? E aí ele pega, vou desistir, mas aí é lógico que aqui eu tô vendo um raio-x, estou vendo que o ouro ali tá 10 centímetros para frente, vou desistir. Mas é a consistência, Eu acredito muito que as grandes reviravoltas vêm dos piores momentos que nós estamos passando. Isso foi a minha vida toda. Minha vida toda eu sempre acreditei muito nisso, que não há noite tão tensa que pode impedir o nascer do sol. Isso eu levo isso para minha vida, O que significa o nascer do sol? O que significa a gente impedir o nascer do sol? Não interessa a noite tão escura que nós estamos passando que vai impedir o nascer do sol. Então, exatamente. Davi fala assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Exatamente. Então, vai melhorar. Na verdade, se você tá bem, fica tranquilo que vai piorar. Se você tá mal, fica tranquilo que vai melhorar. Eu sempre gosto de comparar com uma maratona. O pior que tá não fica sim. Sempre tem como. Fica sossegado, tá legal, tá? Então fica tranquilo que vai piorar. Eu sempre lembro da maratona. Eu corri algumas maratonas e quando você chega lá no quilômetro 30, 32, você fala, o que eu estou fazendo aqui? Sempre. Veio o questionamento. O que eu estou fazendo aqui? E aí, como é que eu faço para sair dessa? Eu falo, não, ele vai terminar. Uma hora ou outra vai chegar ao fim. Então, esse era o meu consolo. Eu falo, não, vai chegar ao fim. Exatamente. Um dia eu ouvi uma história, né? E aquilo foi muito legal, foi muito marcante na minha vida, que existia um rei e ele... ele chegou nos grandes sábios, grandes magos, né? E ele falou assim, eu quero uma frase na minha coroa que quando eu estiver triste, eu quero ficar feliz. Mas quando eu estiver feliz, eu quero ficar triste. E aí ele vai por grandes sábios, enfim, e ninguém consegue. E aí ele chega num monge, e aí o cara fala assim pra ele, eu tenho uma frase. Aí ele, qual? Aí ele escreveu na coroa assim, tudo passa. Se você tá triste, uma hora vai passar. Se você tá feliz, uma hora também vai passar. Saiba aproveitar cada momento e tirar as lições do momento que você tá passando. Mas vai passar. Por mais duradouro ou não, curto que seja, esse momento ele vai passar. Então eu levo isso pra minha vida. Tudo passa. Tudo passa. O desafio passa. A fase boa também passa. E eu acho que empreender é isso. Empreender é isso daí. Tem um livro até que se chama Picos e Vales, que fala mais ou menos isso também. Que vale a pena empreender. Qual é o erro mais comum que você vê no empreendedor? Erro mais comum... eu acho que eu divido em 2 etapas, assim, vamos dizer, principalmente quando a gente fala de consultoria. Não controlar muito bem os seus processos, aquilo que a sua empresa está entregando, e não cuidar de pessoas. Não cuidar de pessoas, do seu desenvolvimento. Então, por exemplo, o que acontece quando o empresário ele começa a se estruturar, ele vai e contrata um gerente para tomar conta. E muitas vezes esse gerente já vem com uma determinada bagagem, com uma determinada cultura. E aí se você não tem a sua cultura muito bem pré-estabelecida dentro da empresa, ela vai se modificando de acordo com o que as pessoas vão passando. E isso é um problema.
causa um problema no clima organizacional que automaticamente afeta em resultados. Então, assim, problema que o empreendedor causa hoje, eu não controlo meus indicadores e processos e eu não cuido das minhas pessoas. Assim, é 2 tiros no pé que vai afetar no seu resultado, com toda certeza. E quando você entra numa empresa, qual o primeiro pilar que você analisa? Cultura. Cultura e liderança. A gente fala que não existe transformação de processo, nada vai funcionar se eu não tenho uma liderança que sustenta aquilo. Então, eu preciso entender que o meu líder entendeu o propósito de que ele está ali na empresa, ele sabe liderar pessoas e ele não está ali pelo cargo, ele está ali pela influência dele. Então, assim, primeiro ponto que a gente avalia, com certeza, é liderança e cultura. A gente... É o passo inicial. Tá tudo certo, vamos falar de processos e indicadores agora. Que legal, falar sempre da cultura, né? Exato. A gente tem também uma reunião de alinhamento, toda sexta-feira a gente faz uma reunião de conversar, de falar, de conhecer os colaboradores, falar uma pergunta com uma curiosidade sobre você, né? Para o time se inteirar. Sim. E para também instaurar ali uma cultura, né? Justo. Uma cultura para quem está chegando ou quem é mais novo, né? Vai se inteirando. Como é que é essa empresa? Você trazer esse contexto de familiarização, vamos dizer, né? A gente olha de uma maneira muito básica. Muitas vezes a gente passa mais tempo dentro da empresa do que com a nossa própria família. Sabe, né? Se você for colocar em proporção dentro das 24 horas do tempo que eu passo numa empresa, é tão importante quanto não você saber o que o seu colega está fazendo, mas quem ele é, quais são os valores, quais são os limites dele. Isso é extremamente importante para uma cultura. E o que a empresa determina como cultura? O que a empresa determina como cultura? Então, assim... obviamente a gente não fala que tudo precisa ser uma via de regra que pode, não pode, eu acho que não é isso, mas a questão do senso de propósito e o seu coleguinha do lado estar alinhado com esses valores, eu acho extremamente interessante isso daí. E aí a gente começa daí a falar sobre cultura. Né? Sobre consistência de cultura, exatamente. Então você vai sempre no treinamento do colaborador primeiro ou oferece? Aliás, você oferece o treinamento também ou não? Na verdade, hoje a gente tem um módulo Academy da Nexus, né? Então ela é aproximadamente 48 capacitações corporativas, que sou eu mesmo que vou na empresa, aplico aquilo voltado para o segmento da empresa. Então, por exemplo... o curso de comunicação eficaz e persuasão nas vendas que eu dou numa marcenaria é diferente que eu vou aplicar para a Prudential, que é uma empresa de seguros que a gente está atendendo também. Então, assim, são conteúdos diferentes, a lógica segue a mesma, que é o princípio, a base segue exato, a mesma. Mas os exemplos, a comunicação, ela é extremamente diferente. E aí na Nexus, a gente oferece essas 48 capacitações corporativas. Então, e aí entra liderança, gestão de processos, vendas e atendimento, comunicação corporativa, indicadores, tudo que compõe uma boa gestão da empresa. Então, nós adentramos através de eu tenho uma conversa inicial com o gestor da empresa, com o dono da empresa, faço um briefing com ele, então assim, vamos entender o que é eficaz para você e o que não é. Entramos com as capacitações corporativas, em paralelo entramos com a consultoria em gestão empresarial também. E aí entra muito mais o foco em processos, resultados, estruturação realmente de indicadores dentro da empresa. Você faz uma qualificação com aquela empresa para saber as dores dele e para ver como que você vai mudar o cenário? Exatamente. E o projeto, como que é feito, o tempo que leva? Fala para mim como que é. Hoje as capacitações corporativas, elas duram em média 2 horas a 2 horas e meia. E aí eu falo assim, Ângelo, como que eu sei que eu devo escolher um curso, 10 cursos ou os 48 cursos, não é verdade? A gente começa com uma fase inicial, então, por exemplo, entrei dentro da empresa. Ângelo, estou com um determinado problema, a minha empresa não está faturando.
travou. O faturamento ele travou, não avança. E aí o primeiro ponto que a gente vê é a cultura dos vendedores e como que tá a performance de venda deles. Então, por exemplo, nossa, o meu vendedor ele já está atingindo o nível máximo de vendas, mas eu tenho pessoas que não estão performando 100% como eu gostaria. Então, assim, através desse briefing que a gente fala, inicialmente a gente fala sempre de 5 a 10 capacitações, que é o inicial, vamos dizer. Então, a gente entra dentro da empresa e fala assim, é vendas o seu problema? Hoje está sendo vendas. E aí algumas perguntas eu vou aguçando um pouco mais o assunto com o empreendedor, para ver se ele não solta alguma coisa sobre indicadores, sobre processo, sobre liderança. Muitas vezes o vendedor não está performando por causa do gerente dele. E assim, é muito claro, acontece, é muito natural isso acontecer. E aí a gente tem que ser transparente o suficiente e falar, cara, seu problema não é vendas, seu problema é liderança. Então a gente começa ali na base de 5 a 10 capacitações, que a gente fala da trilha de desenvolvimento. Quando vai chegando ali no 8º, 9º capacitação, a gente começa a entender através de números mesmo em relatórios, mensurando todas as capacitações. Então, por exemplo, o problema era pessoas, diminuiu o turnover, diminuiu o absenteísmo, como que está o clima organizacional da fábrica. E aí, através disso, ou a gente propõe mais capacitações para aquele time, ou a gente propõe para outro time. Mas sempre de uma maneira a manter a constância. Então, por exemplo, nessas capacitações eu também ensino os gestores a como manter esses resultados. Então, assim, ensinei sobre comunicação eficaz. Daqui 3 anos, talvez eu não possa estar dentro da empresa, mas o meu gestor, ele precisa saber manter isso daí. Para dar continuidade e não se perder no meio do caminho. Né? Exatamente. Você falou em 48 capacitações, como você definiu essas capacitações? Da onde que você tirou essas capacitações? Na verdade, foi muito legal que a primeira empresa que eu atendi, eu entrei dentro da loja e falei assim, então, eu quero fazer uma capacitação corporativa, a pessoa falou para mim, eu falei assim, eu ofereço 5 cursos de liderança e 5 cursos de vendas. Aí ela falou, quanto? Aí eu falei um valor, ela, tá bom, vamos fechar. Aí eu falei, putz, e agora, o que eu faço? Eu vou ter que montar o material, né? Eu passei a madrugada inteira montando o material, né? E aí, só que como que eu defini essas 48, né? Eu peguei toda a bagagem que eu tinha, tudo que eu aprendi. Né? Exatamente. E lá, geralmente, muito processo. Só interrompendo você, processo japonês, né, meu? Nossa, cara, assim, eu falo que eu vou preparar um filé parmegiano, eu tenho que ter processos. Eu tenho que ter o ovo, tem que ter a farinha, tem que ter tá tudo bonitinho pra mim. Isso é uma cultura que a gente traz. Então, é muito comum eu falar de processos, indicadores. E aí, quando eu desenvolvi o módulo Academy, ele tem 8 meses. 8 meses, ele é recente. Porque eu ofereci as capacitações corporativas junto com a consultoria. Então, por exemplo, eu estou dando uma consultoria. E aí eu percebi uma dificuldade, por exemplo, de aplicação de um feedback de um gestor para a equipe dele. Eu ia lá e treinava esse cara. Tem esse jeito, faz desse jeito, é desse jeito. E aí eu comecei a ver a dificuldade do mercado na área de capacitação corporativa. E aí eu te falo assim, por que eu comecei a ver essa dificuldade? Hoje em dia, a internet entrega muito conteúdo raso. Pessoas falando sobre liderança onde nunca liderou ninguém. Que não tem tanto conhecimento, Exatamente. Né? Pessoas falando, por exemplo, de vendas. Poxa, você vende alguma coisa? Não, eu trabalho no CLT, por exemplo. Assim, pra mim não faz sentido algum. Não faz sentido algum, não tem sentido. Eu preciso ter propriedade. Então, assim, a gente fala dos gurus da internet. E aí eu falei assim, o mercado tá precisando muito de pessoas que entende e domina do assunto. E, por exemplo, não fala o que a Ramira tem que fazer, mas fala o como ela tem que fazer, na realidade da empresa dela. Porque é muito fácil falar assim, liderança é importante, Ramira. Você precisa dar feedback para os seus colaboradores. Isso é muito fácil falar e qualquer um fala. A internet fala. Aí eu falo assim, é brincadeira quando o colaborador vira, aponta o dedo na sua cara e fala que não vai te ouvir. E aí, o que eu faço?
Aí a liderança na prática e aí eu, como consultor, vou te ensinar o que fazer. Então, eu peguei a fragilidade do que o mercado meu estava entregando, falei, não, eu vou presencial dentro das empresas, arrumar a dor, o problema desse empresário, e aí eu peguei os assuntos que eu domino. E aí eu fui dividindo em bloco, em clusters, né? Então, liderança, o que precisa para ter uma boa liderança? Comunicação, feedback, delegação, inteligência emocional. Fui falando isso e fui desenvolvendo módulos de capacitações corporativas. Legal. Então, você tem 48 capacitações. Exato. Mas deixa eu falar agora. Agora eu vou pegar você no pulo. Como é que você treina os seus colaboradores, que nem sempre você pode fazer tudo? Exatamente. E agora? Da minha empresa, você fala. É? Vamos lá. Hoje eu tenho alguns colaboradores, principalmente na área de marketing e vendas. E aí eu coloco muito bem os processos bem alinhados para ele. Então, assim, quantidade de ligação, quantidade de visita de novos clientes, taxa de conversão. E eu vou mensurando através de resultados. Quando eu vejo que o resultado está caindo, eu vou e capacito esse cara de maneira individual. Hoje a minha empresa ela é bem enxuta, ela tem 5 colaboradores, vamos dizer. Então é muito mais tranquilo. Vai chegar um determinado momento que eu vou precisar contratar um consultor para vir dentro da minha empresa, porque eu não vou conseguir, e assim, só para você entender, tá chegando uma determinada situação que eu tô tendo que entrar em contato com outros consultores para falar assim, olha, tô pegando uma empresa, não consigo, cara, é muito grande o projeto, vamos dividir aqui? Vamos sentar, vamos planejar o que você entrega, e vamos fazer desse jeito. E aí na minha empresa eu vou através dos resultados. A gente faz essa trilha de capacitação, é lógico, tem o onboard inicial. Então, por exemplo, trouxe um representante comercial de vendas. Ele tem que saber sobre a empresa, ele precisa saber o que eu ofereço, como que eu ofereço. Que é simples, a Ramira foi dentro da empresa e falou assim, o Ângelo, meu diretor lá, ele vende capacitação corporativa. Beleza, só foi mais uma comunicação. Como que você vende o meu produto? E aí eu ensino essa galera também ali, meus filhinhos. Eu brinco com meus filhinhos aí. Como é que você enxerga numa empresa? Chego lá, você vai identificar, essa é a pergunta da produção, hein? Como é que você vai identificar um líder? Esse cara é líder. Se ele não ocupa cargo de líder? Não, eu estou vendo lá, tô andando na empresa que você está fazendo consultoria. Tem alguns fatores que a gente analisa perfil comportamental que você fala assim, se ele não é um líder, ele vai se tornar um líder. Posicionamento, postura mesmo, comunicação, o cara consegue se comunicar com muita facilidade. A postura é algo muito amplo. O que seria exatamente? É a forma de se vestir? É a forma... Senso de resolver problemas. O cara toma a frente. A postura de, eu estou num projeto, eu tenho 25 pessoas participando comigo, todos no mesmo cargo, então, por exemplo, todos são analistas, mas eu tenho um cara ali que tá liderando, a Ramira faz isso, o João faz isso isso acontece desde criança. Você vê o grupinho de criança ali, e você vê o cara que pega a bola, ele fala, tira em poupar agora. Não sempre manda ali. Mas é o líder, né? Geralmente ele é o dono da bola, viu? Geralmente ele é o dono da bola. Se eu não brincar, eu vou tirar a bola e todo mundo vai embora. Acabou a brincadeira. Mas você vê que tem uma predisposição para liderança. E aí, assim, você lapida este cara, né? Você lapida O maior erro, acho que hoje dentro de uma empresa é a gente promover para a liderança um perfil que é só técnico. É isso que eu ia te perguntar agora. Né? Porque de repente o cara é um bom técnico, o cara faz chicote que é uma beleza. Isso aí. Aí você põe ele para liderar, vai dar chicotada em todo mundo. Você perdeu um funcionário e você perdeu um líder, uma vaga de líder, essa é a realidade. Você ser bom tecnicamente não necessariamente significa que você é um bom líder. Exemplo muito claro disso, o cara que faz gol não é o cara que é o técnico lá atrás. Muitas vezes, as empresas, elas promovem as pessoas pela sua capacidade técnica, mas você precisa se sustentar pela sua capacidade comportamental na área de liderança. Não é sua capacidade técnica que vai te manter lá. Não é. Então, assim, é um dos maiores erros dentro da empresa. Hoje, nas empresas, pelo menos que eu atendo,
eu vejo já esse pensamento mudando um pouco. Então, por exemplo, o cara, ele, poxa, não é tão bom tecnicamente, mas tem uma puta de uma predisposição para se tornar líder. Processo técnico eu ensino para ele. 2 meses ali, ele manja do que ele tá fazendo, porque ele tem senso, ele tem vontade. Agora, o cara que é técnico, muito técnico, e ele vira líder, ele vai precisar passar de um processo do 0 até o 100%. Só que muitas vezes esse processo leva tempo e você perde a equipe. Aí já era. Aí você perdeu um bom colaborador e você perdeu uma vaga de técnico. Tá certo. Uhum. E para treinar os funcionários, você dá o treinamento direto ou você delega, Não, o treinamento de vendas, por exemplo. Hoje sou eu mesmo que aplico todas as capacitações. Todas as capacitações sou eu que aplico, a não ser, por exemplo, que nós estamos entrando numa empresa onde o processo o projeto ele é muito complexo, e aí eu falo assim, olha, para a gente atender todas as áreas ao mesmo tempo, eu vou precisar de outro consultor me ajudando. E aí eu faço tanto o processo com o dono de apresentar o consultor, de mostrar a bagagem dele, e é o nome da minha empresa que está adentrando dentro da tua. Então, eu me responsabilizo pelos resultados dele. Mas hoje sou eu que aplico as 48 capacitações corporativas. Que legal. 48 é bastante, hein, cara? 48. Vem do livro 48 Leis do Poder. É bastante, mas é legal. Que desafio deve ser. Ô, Ângelo, na sua visão, por que você acha que as empresas pequenas vendem, mas não dão lucro muitas das vezes? As pessoas se iludem com faturamento. Eu já abro essa resposta falando que faturamento não é lucro. Poxa, faturei 10 milhões, mas estou devendo no cheque especial, meu cartão de crédito não fechou. Não tem clareza dos custos operacionais por trás. E aí é realmente entender aonde que está saindo o seu dinheiro. O que você está pagando de ponto a ponto? Quem que está controlando? Então, por exemplo, muitas vezes, o cara que fatura ali entre 1 milhão, 5 milhões, ele já vai, por mês, ele já vai ter ali uma estrutura de ter um gerente financeiro, começando a falar de um CFO, de um cara que controla muito bem. Mas você como dono, você está enxergando que fatura e não lucra no final. Primeiro ponto, custos operacionais. Como que tá? Segundo, precificação. Como que tá seu preço em relação ao mercado? Muitas vezes a gente fala assim, nossa, meu preço é o mais baixo. Você só fatura e não lucra? Aí adianta o quê? Adianta nada. A gente fala de trocar 6 por meia dúzia. Eu fui lá, peguei o produto na fábrica, estou revendendo ele e o lucro que eu tiro disso, mal e mal consigo pagar meu custo operacional. Tiro no pé. Tiro no pé. A empresa vai fechar. Então, o faturamento ele não é lucro, a pessoa não tem clareza dos custos operacionais e não entra num projeto, né? Então, assim, eu falo que é aquela dinâmica entre operações e financeiro. Vamos fazer um projeto para redução de custo. Não tem hoje dentro das empresas. Não existe isso. As pessoas elas falam assim, reduzir custo é mandar a pessoa embora. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tem muito trabalho pela frente de redução de custo, otimização de processo, que vai aumentar a margem e vai fazer você lucrar. Sabe? Então, é uma dificuldade ali dos empresários. Você teve casos assim de você... como é que... Cases... eu ia falar case de sucesso, sei lá, mas você entra na empresa, você dá uma pequena conversa, você fala, o problema é esse cara aqui. Já vê na lata. Já teve, não vou falar por questão... Não precisa falar nome. Não precisa falar nome. Aí é o José, aquele cara da empilhadeira. Cara, eu vou falar pra você assim, ó. Isso daí é muito comum, tá? É muito comum a gente entrar dentro da empresa e falar assim, laranja podre é a Ramira, desculpa, é ali, velho, tá disseminando ódio. Só que sabe qual que é a maior dificuldade, João? Quando eu falo que o problema é o dono. O problema é o dono. Não, porque assim, ó, quando a gente fala de cultura, é de cima para baixo. Tá. Não se sustenta uma cultura de baixo para cima.
E aí, a cultura, ela interfere tanto no clima organizacional, que interfere nos resultados, e vai assim, alastrando efeito dominó. E aí você vai avaliando liderança, você vai avaliando colaborador, você vai avaliando os resultados. E aí você tem 1, 2, 3 reuniões com o dono, você vê o posicionamento, o tipo de resposta que ele te dá, vai chegar um determinado momento e você vai falar assim, cara, vamos treinar você? Mas eu? Exatamente. Dá uma certa resistência que fazer ali. um trabalho com você. Não, e assim, e tá tudo bem, porque eu falo assim, meu, o problema é você. E eu tô aqui pra te ajudar a melhorar. Agora, se você não aceita isso, cara, tá tudo bem, eu saio de dentro da sua empresa, tá tudo certo. Você vai me contatar daqui uns anos e você vai entender como que a sua empresa vai estar. Mas eu, como especialista em transformações de negócio, eu preciso te falar que o problema hoje tá sendo você. Aí engole seco, né? Aí o café não é mais café, já é uma água quente que ele te oferece, não tem mais o almoço, é desse jeito. Mas assim, e aí trabalha, sempre, lógico, com muita humildade, explicar com uma comunicação assertiva. Você não vai falar pro cara, meu, você é um grosso, não, mas você vai pelas beiradas falando assim, cara, esse posicionamento seu não tá legal. Essa resposta que você deu pro seu gerente não tá certa. Não é porque a gente é o dono, nós somos o dono da empresa, que a gente é dono da razão, não existe isso. Então, assim, acontece em muita empresa da gente pegar a laranja podre, mas a maior dificuldade é quando é o dono. Aí tem que ser delicado a conversa. Tem que ter jogo de cintura. E você teve cases assim, de sucesso assim? Case de sucesso e case de sucesso e um case de fracasso. Eu não sei se teve. Relacionado a pessoas? Não, do dono. Tá, o problema tá do dono. Um dono que deu certo, o problema era ele e resolveu, e outro dono que o problema era ele e continuou sendo ele. Não, com certeza, com certeza. A maioria, não precisa assim... citar nome, tá? Tá, mas a maioria são cases de sucesso. Tá. Senão a empresa já tinha fechado. Não, e por incrível que pareça, uma empresa X que não aceitou determinada posição, ela fechou. E assim, Ângelo, por que ela fechou? Ela não aceitou a consultoria? Não é isso. A pessoa ela não sabe reconhecer o erro. Aí, por exemplo, começa a ter problema nos resultados, porque o vendedor ele já não começa a performar, ou o gerente que está junto ele já não tem mais o mesmo engajamento, e isso tudo vai afetando nos resultados. Vai chegar uma hora que a conta não fecha e a empresa fecha. Essa é a realidade. Então tem cases disso, são bem poucos, é mínimo mesmo, é 1 ou 2 ali, mas a gente tem também as pessoas que aceitam um novo posicionamento. Não, Ângelo, você está trazendo como um ponto que eu preciso melhorar, por mais difícil que seja, eu vou melhorar e assim, e se torna case de sucesso. O cara transforma a cultura da empresa e aí transforma em resultado. E aí até como avaliação do time, vindo de baixo para cima, nossa, assim, é lindo de ver. Aí se torna, aí é gostoso. Aí é gostoso. Então, você tem uma prova social, né? Tem. Faz uma prova social aí que o método funciona. Exatamente. Hoje, poxa, falando assim em colaborador, principalmente, eu falei isso até num outro podcast, e aí eu reforço isso daqui. Como que a gente percebe que a cultura da empresa está se tornando tóxica? Na falta do bom dia, na falta da gentileza. Ângelo, significa que todo mundo tem que ser educado? Não, mas todo mundo precisa ter respeito. Sim. E bom dia e gentileza é algo que precisa e demanda da cultura. Você começou a ver que tem pessoa entrando dentro da tua empresa, não olha na tua cara, não te dá bom dia, cuidado. Ou ela ou uma pessoa acima está trazendo uma cultura já diferente para dentro da sua empresa. E aí é muito comum, né? Tá entrando aquele consultor lá, vai me mandar embora daqui a pouco. E geralmente vai ser, né? Porque ele sabe que ele é o tranqueiro, né? Exatamente. Se o cara é bom, cara, o consultor, legal, esse cara vai me valorizar. Exatamente. Vê que é visão? Poxa, com certeza. E aí a gente fala, eu vou ser mandado embora? Lógico. Você se conhece. Você sabe o que você causa aqui dentro da empresa. Aí o consultor tá chegando, pô, legal, agora eu vou ser valorizado, porque ele vai falar. Exato. Não é mudança, mas é o processo, né, meu? Justo. Que interessante, não tinha pensado nisso. Interessante. Se você pudesse listar os principais inimigos do lucro, quais seriam? Do lucro?
Vamos lá, falta de processo claro, falta de controle de custo, principalmente. Então, seja desde um pagamento de um colaborador, da folha de pagamento, comissão, até o quanto de gasolina meu caminhão está gastando por mês, por KM rodado, por exemplo. Então, falta de controle de processos, falta de indicadores e falta dos controles de custo. Isso é, assim, é inimigo número 1 de lucro. Isso é inimigo número 1. Porque muitas vezes as pessoas começam a falar assim, né? Ah, não, eu vou mudar meu posicionamento, vou aumentar o preço do meu produto, vou aumentar a valorização. É muito comum a gente ouvir isso daí. Mas às vezes não é o preço seu tá certo. Tá dentro do mercado. O problema muitas vezes está sendo seu custo operacional, né? E muito empresário não entende essa linha base. Eu tenho faturamento, eu tenho o custo operacional, que sobra a margem. Se meu custo estiver alto, cara, a minha margem vai ser baixa. Eu acho que isso deveria ser muito claro para os empresários. Você acha que esse é o erro mais comum que eles cometem? Mais comum, com certeza. E eles acham que controle de custo eu preciso de um CFO e de BIs e dashboards extremamente complexos. E não é. Já trabalhei com software Bessani também. É algo que, nossa, você consegue de uma maneira clara saber aonde está indo cada coisa. Mas as pessoas não enxergam isso. E o que uma pequena empresa tem que fazer na prática para dar lucro? Para dar lucro? Controlar muito bem a sua operação, controlar a parte de negociação. Então, assim, empresa pequena tende muito a... sobe pro dono, negocia o preço lá para mim. Tem que controlar muito bem essa etapa de negociação, entender até onde vai a sua margem. Então, por exemplo, a minha margem do produto é 60%. Eu tenho até X para dar de desconto. Eu trabalho muito bem em vendas, a minha comunicação e negociação, a minha persuasão em relação a isso, para eu não negociar tanto voltado a preço, mas voltado à valorização do meu produto. E em contrapartida, eu tenho os custos operacionais ali, mantendo muito bem isso daí alinhado, lucro é resultado certo para as pequenas empresas. Que bacana, que legal. E o que o empresário tem que olhar toda semana? Que não pode esquecer de olhar toda semana. Toda semana, é muita coisa, hein? Muita coisa. Vamos falar os principais. Eu falo assim que o empresário de pequena e média empresa, o que ele precisa olhar? Acompanhamento de vendas. Então, assim, vendas é o combustível do carro. Ponto. Ângelo, adianta eu falar alguma coisa sobre outros indicadores? Com certeza. Vale a gente olhar pessoas, então, absenteísmo, olhar... absenteísmo, então, taxa de desligamento, me fugiu o nome agora, me fugiu o nome. Share? Não, eu falei agora alguns minutos antes, então, absenteísmo é um indicador de turnover, turnover. Então, assim, vale a pena olhar para indicadores de RH, vale olhar para os custos operacionais, se estão se mantendo, se estão oscilando ou não, mas muito importante, toda semana, assim, toda semana não, todo dia, acompanhar a venda. Como que tá a margem, se tá saudável, se não tá, se saiu venda que não foi saudável, como que tá o estilo de negociação, porque tudo isso vai ser o combustível do que vai gerar lucro ou prejuízo para minha empresa. E aí o custo operacional, a gente faz fechamento semanal, a cada 15 dias, ou até a cada um mês a gente consegue avaliar balanço, DRE, DFC. Certo? Você falou ainda há pouco que o sistema da Bessani dá vários indicativos, nós nem combinamos, hein? É verdade, eu que é verdade. Eu tô brincando, que eu ia falar o seguinte, dá bastante indicativo, mas muitas vezes o sistema dá muito indicativo, mas eu não sei usar. Pois tem um DRE, olha que legal, ele dá um DRE, o sistema realmente dá um DRE legal, então, mas se eu não sei usar, como é que eu faço? Aí eu vou vender meu peixe. Aí você chama um consultor. Eu não sei olhar tal indicador. Né? Eu não sei. Então, aí você tem que chamar o consultor. Mas assim, ó, os indicadores, às vezes as pessoas elas olham e falam assim, eu preciso ter mais indicadores. Não, você precisa ter indicadores eficientes. Então, assim, aquilo que você entende, use e tire plano de ação daquilo. Ângelo, eu ouvi falar que controlar entradas e saídas é muito bom.
procura se aperfeiçoar. Precisa entender isso daí. Porque indicadores é a base de um crescimento sustentável. É a base. Se eu não olho para os números da minha empresa, acontece que no final chega lá o colapso. Nossa, a empresa está no vermelho, devendo tanto, chegou um boleto de tanto, eu não tenho para pagar. Falta de controle de indicadores. Não controla os indicadores. Então, assim, o que você tem na sua mão, use e tire plano de ação daquilo. Então, não seja mais um gráfico que você olha e fala, nossa, é mais um gráfico. Nem tenha, então. Nem tenha. Use e tire plano de ação daquilo. E aí, assim, eu quero aprender mais sobre indicadores. Chame a Nexus que eu posso te ajudar. Isso de olhar os indicadores, você acha que é o caminho de tirar a empresa do modo sobrevivência? Muito, muito. Uma empresa, quando ela entra no modo sobrevivência, né? Vamos dizer assim, que tá ali no 0 a 0, no patamar, aumenta a venda, aumenta a receita de maneira urgente. Então, vai nos seus canais de comunicação, canais de venda, amplia, intensifica isso daí, entra a grana e controla os indicadores. Tem que ir ao máximo para tirar uma empresa do vermelho, vai ser vendas e controle de indicadores. É isso. Legal. E você falou que a Nexus geralmente trabalha com pequenas e médias empresas. E é comum um pequeno empresário falar, isso aí é muito caro, eu não vou contratar, eu não vou ver, e se recusa até perguntar, né? Então, sugestão, o que você sugere? Tenha uma reunião comigo e aí eu vou te apresentar. Sem custo. Sem custo. Não, é isso que eu quero chegar. Não, exatamente. Entrou em contato, Instagram, site, outdoor, panfleto, podcast. Eu vou até a sua empresa, eu vou fazer um diagnóstico junto com você gratuitamente. E aí eu vou te apresentar um plano onde isso vai te dar ROI. Isso é muito claro na minha cabeça, por exemplo. O que me diferencia dos consultores, vamos dizer, né? Pega principalmente consultor na área de recursos humanos. Como que eu capacito uma pessoa e tenho retorno sobre aquilo? Qual que é meu ROI em relação àquilo? Todo o nosso trabalho, ele parte de um princípio, então como a sua empresa tá. E aí você fala assim, Ângelo, qual que é o preço disso daí? Depende muito da quantidade de pessoas que a gente vai treinar, o tempo que a gente ficar dentro da empresa. Mas tudo que eu te apresentar como solução, se você acreditar em mim, em dentro de 6 meses ou 1 ano, esse valor com certeza vai estar na sua conta de maneira extremamente mais positiva. Isso mas a nossa conversa, a nossa reunião é sem custo algum. Ângelo, preciso de uma consultoria aqui na Bahia. Vambora. Tô chegando aí. Então é sem custo algum a nossa... Não, mas nem a viagem pra Bahia? Então, se ele pagar uma acarajé, tá tudo certo. Uma acarajé de lá é bom. É bom. Vale a pena. Olha lá, tá vendo? Conheço bem. Pois mas assim, brincadeira à parte, a gente tenta fazer de tudo para estar ao lado do empresário como parceiro dele, não como um simples vendedor. Bacana. E a Nexus atende todos os segmentos? Todos os segmentos. O cara tá precisando de gestão na padaria dele, que é o que acontece também, precisa, pessoas, processos, indicadores, tamo lá. Indústria, pessoas, processos, indicadores, tamo lá também. Qualquer negócio aí. Que bacana. Que legal. Então é isso, estamos chegando aí ao final do podcast. Que mensagem que você vai deixar aí para o nosso ouvinte, olhando para aquela câmera central lá? Essa daqui. Essa do meio aí. Que mensagem que vai deixar para ele repensar, para ele dar uma parada e dar uma analisada à empresa dele, e uma mensagem de... Exatamente. Bom, vamos lá. Você que é pequeno, médio empresário, não falo isso essa semana. Hoje à tarde, um compromisso. Pós-almoço, você vai almoçar, você vai voltar para a empresa, vai fechar a porta da tua sala, vai analisar todos os indicadores e cultura operacional da sua empresa, ver como que os seus líderes estão tratando os seus colaboradores e como que estão os resultados da sua empresa. Se tiver alguma vírgula de dúvida, algum problema, você pode me chamar que eu vou te ajudar. Bacana. Aí, nós temos aí o Instagram dele, produção. Se tiver, coloca. Tá lá. Nexus Soluções Empresariais, é isso aí. Conecta com ele aí. Conecta comigo. Eu mesmo vou na sua empresa, a gente vai conversar.
só me oferece um café, por favor, que eu adoro café. Então, Quentinho. Café quentinho, uma boa reunião e vai sair de lá com ótimos resultados e ótimos planos de ações. Que bacana. E se não tiver indicadores, contrate a Bessani Soluções, né? É isso aí. Se contratar os dois, aí Aí é vai sucesso, voar, vai voar. vai longe. Aí é triplicar faturamento. E isso não é promessa, é uma coisa que vai acontecer. É É isso isso aí. mesmo. Ô, Ângelo, se você estivesse aqui no nosso lugar, qual pergunta você faria que a gente acabou não fazendo? Faria para você. Para você mesmo. Eita, foi bem completa, tá? Foi bem completa, mas eu acho que assim, hoje em dia, eu falei pouco, né? A gente falou bastante sobre indicadores, processos e pessoas, Sim. mas principalmente a gente fala hoje sobre venda, que é um dos maiores cases de procura da minha empresa, tá certo? E o que diferencia eu de um menino de 19 anos que tá vendendo um curso ali na internet, como vender mais e triplicar o seu faturamento. De uma maneira muito clara, nós estamos dentro das empresas, e aí eu reforço o que eu disse agora há pouco. Estamos dentro da empresa para ser o seu parceiro. Se o seu resultado vai mal, a minha empresa está indo mal e o meu trabalho não foi eficiente. E não é isso que eu quero trazer para dentro da Nexus. Hoje, os nossos maiores canais de aquisição de cliente foi através de indicação de um bom trabalho que nós fazemos. Então, quero manter isso, quero pendurar isso por muito tempo. Então, o que diferencia de mim dos outros consultores é que eu estarei dentro da tua empresa como seu melhor amigo, muitas vezes até como seu conselheiro. Nós somos conselheiros administrativos também, através de decisões estratégicas, planos estratégicos. E tudo isso em prol a melhorar os seus resultados, melhorar clima organizacional, processos dentro da tua empresa. E o meu maior desejo é que você fature 3, 5, 10 vezes mais. Esse é o meu maior desejo e eu vou fazer de tudo para isso acontecer. Que legal. Que legal, que bom. Com um bom planejamento, né? Exatamente. E eu acho que não dá para a empresa crescer sem conseguir ali ter um processo bem definido. Acaba ficando limitado, não tem como, né? Exatamente. É juntamente o plano estratégico com a execução, né? Eu também falo que não adianta a gente ter ótimos planos e não sair do papel. Tem que botar em prática. Vamos ver o que funciona, o que não funciona. E o plano estratégico, ele é como se fosse uma bíblia. O que deu certo, continua. O que não deu, corrige. E vamos para cima, não pode olhar para trás. E cada projeto é individual de cada empresa. Exatamente. Não é um Ctrl-C, Ctrl-V. Por isso que hoje nós atendemos, não vou dizer poucas empresas, mas as minhas consultorias elas são reduzidas porque elas são personalizadas. Certo? Que bacana. Legal. Então é isso aí. Se você ficou até agora, se você assistiu, um conteúdo fantástico, maravilhoso, uma história bacana, né? Essa do Ângelo, realmente alguém interessado, com propósito, né, Ângelo? Então é isso, isso é fundamental. Então, se você ficou até agora, inscreva-se no canal, deixe o like aí e até a semana que vem. Deus abençoe vocês. Até mais.